Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Todo mundo que tem cachorro tem a curiosidade de saber quantos anos o cachorro teria se ele fosse humano. E é para tirar essa curiosidade, essa dúvida que fica martelando na nossa cabeça que a gente criou esse vídeo. Então já deixa aqui nos comentários quantos anos seu cachorro tem, que a gente vai transformar para a idade de humano e te passar. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário. Se inscreve no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta. E não deixa de dar seu like, que ele ajuda demais a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas e acabar de uma vez por todas essa curiosidade. E pessoal, cada vez mais os animais de estimação estão vivendo mais e mais, e isso é maravilhoso. E a gente sempre tem essa curiosidade de saber quantos anos ele teria se ele fosse nós, seres humanos. E uma coisa que a gente nem precisa falar, que está na cara, é que os animais eles envelhecem mais rapidamente do que a gente. É por isso que as idades são diferentes. Fora que esse cálculo é muito importante, que ele dá noção pra gente de qual que é a idade do animal, se ele é jovem, adulto, idoso, e com isso a gente faz a categorização dele e, consequência disso, a gente preocupa mais com ele e previne mais, principalmente se o animal for idoso. Um exemplo, o animal idoso com check-ups periódicos, ou até mesmo que está no cotidiano de todo mundo, ração. Então você sabendo a idade, você dá a ração correta para filhote, adulto e idoso. E calcular a idade de cachorro não é fácil, é extremamente complexo. E essa complexidade se dá pela variedade imensa de raças de cachorro que existe hoje. Tem daquelas mais pequenininhas, que seria o Chihuahua, por exemplo, e aquelas enormes, que seria o Dog alemão. Então, se você colocar um Chihuahua na frente de um Dog alemão, você vai ver uma discrepância monstruosa. E é por isso que é tão difícil a gente padronizar a idade de cachorro. E esse é outro motivo da gente ter criado esse vídeo, para simplificar a vida de vocês na hora de mostrar a idade correta do seu animal. Hoje a gente vai te mostrar de um jeito simples como você calcula a idade dele para a idade humana. Por ser tão complexo de calcular a idade do cachorro, a gente dividiu esse vídeo em 5 tópicos para ficar mais simples de vocês entenderem. O primeiro tópico é o jeito errado, que por sinal todo mundo utiliza, de calcular a idade do cachorro. Vocês vão aprender que esse jeito é errado e não vão usar mais. O segundo tópico é o jeito mais simples de você calcular a idade do cachorro, mas não é o jeito mais correto. O terceiro tópico seria o jeito correto de você calcular a idade do seu cachorro, porém é um jeito mais complexo. O quarto tópico é o jeito quase correto, mas é menos complexo do que o terceiro. E o quinto e último tópico seria o modo de calcular a idade correta através do peso e da idade. Os 4 primeiros tópicos, eles se referem a raças mini e raças pequenas. O quinto tópico, as demais raças. Então, por exemplo, o quinto enquadra cachorro médio, grande e gigante. Então, se o seu cachorro for médio, grande e gigante, a idade dele vai ser falada no quinto tópico. Fora também, se você tem um vira-latinha, que é a maioria das pessoas, não se preocupa. O vira-latinha a gente enquadra ele por tamanho. Então tem vira-lata mini, pequeno, médio, grande e gigante. Aí você tem que enquadrar ele no porte para poder calcular a idade correta. Vamos lá, idade de cachorro versus idade humana. Você pode ter sido informado de que para transformar a idade de cachorro em idade humana é só você pegar a idade do cachorro e multiplicar por 7, correto? Errado. E isso é errado porque quando você calcula desse jeito, você está padronizando a idade do cachorro. Isso não é correto, já que a gente falou que existe cachorro de 3 quilos e existe cachorro de 90 quilos. Fora que existem diversas raças.
E esse jeito errado de calcular é o nosso primeiro tópico do vídeo. Desse modo, esquece a regra dos 7 anos. E como vocês podem ver no gráfico, essa linha verde que vocês estão vendo é uma reta crescente. E ela representa a regra do fator 7, ou seja, sugere idades irreais para os cães, já que a gente sabe quando a gente transforma a idade de cachorro para a idade humana, ela não é linear. E isso você pode notar em casa. Você já percebeu aquele seguinte comentário do seu veterinário que está vacinando o cachorro? Você vai lá, dá a primeira dose de vacina, chega na segunda dose, o veterinário fala: nossa senhora, seu cachorro cresceu demais. Isso se dá porque no início da vida do cachorro o crescimento dele é explosivo. Por isso que essa regra está errada, já que o crescimento, envelhecimento e desenvolvimento do cachorro no início é muito alto e depois na fase adulta e idosa isso tudo diminui até manter. Por esse motivo não é retilíneo o envelhecimento do cachorro. O segundo tópico que a gente separou do vídeo é o jeito não tão correto, mas é o mais simples de calcular a idade do seu cachorro. E como vocês podem ver, esse jeito está representado pela linha azul no nosso gráfico. Na verdade, esse jeito é um refinamento mais sofisticado das regras do fator 7, que sugere que cada um dos primeiros 2 anos do cachorro corresponde a 12 anos humanos, enquanto todos os outros contam para 4 equivalentes humanos. Essa curva, então, de idade do cachorro mostra pra gente um ganho de idade mais explosivo no início, que é correto, e depois esse ganho cai e começa a ser retilíneo. De acordo com esse gráfico, o cachorro com 2 anos teria 24 anos e a cada ano posterior ao segundo representaria 4 anos caninos. Esse jeito não está 100% correto, mas só que é um jeito melhor do que a regra dos 7 anos. O terceiro tópico mais importante do vídeo, que é como você calcula a idade correta do seu cachorro, de acordo com a regra aceita atualmente, que é a regra logarítmica. E pessoal, se você está gostando desse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos para todo mundo também poder calcular a idade do seu cão. Não deixe de compartilhar, sabe por quê? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então compartilha com todo mundo. Mostra para eles que esse é o jeito correto de calcular a idade de cachorro. E como vocês podem ver no nosso famoso gráfico do vídeo, mais uma vez, esse logaritmo natural funciona para converter os anos em que o cão viveu, que é a idade do cachorro, na idade humana, equivalente na curva tracejada vermelha. A curva sugere que os cães amadurecem extremamente rápido no início, mas com envelhecimento diminui, o que significa que a maior parte de suas vidas é vivenciada como uma forma de meia-idade prolongada. Olha só, essa linha tracejada vermelha é o jeito correto de calcular a idade do cachorro, como a gente falou. Então um cachorro, por exemplo, com 1 ano, de acordo com essa regra logarítmica, ele teria mais ou menos uns 24 anos humanos. Já um cachorro com 2 anos, ele teria por volta de 38 anos. E a partir daí, ele não ia ter esse ganho de idade explosiva, e sim diminuindo com o passar do tempo. O quarto tópico do vídeo é o jeito quase correto de você calcular a idade do seu cachorro. E ela é bem parecida com a regra logarítmica, porém ela é chamada de regra logarítmica aproximada. E no nosso lindo e maravilhoso gráfico, ela é representada pela linha preta. E um atalho útil é lembrar que o primeiro ano do cão conta por 31 anos humanos nesse método logarítmico aproximado. E depois disso, toda vez que a idade cronológica do cachorro dobrar, o número de anos humanos aumentará em 11. Portanto, 8 anos do cachorro representam 3 duplicações, já que de 1 para 2 anos, uma duplicação, de 2 para 4, 2,
2, e depois de 4 para 8, 3 duplicações. Dando uma idade mais ou menos, um cachorro de 8 anos teria 64 anos humano. E eu sei que muita gente não entendeu direito, e eu vou colocar a fórmula aqui na tela para vocês. A gente tem que colocar em mente que o primeiro ano do cachorro representa 31 anos humano. Então tá aqui o número 31. E vamos supor que nesse exemplo nosso, o cachorro tenha 2 anos, beleza? E a fórmula é 31 mais x vezes 11. X é a duplicação da idade do cachorro. Então, como ele tem 2 anos, se você pegar 1 como referência, e sempre tem que usar 1 como referência, você vai ver que de 1 para 2 dobrou uma vez. Então, x vale 1. Se o seu cachorro tivesse 4 anos, olha só, do 1 ano, que é a nossa referência, para 2 anos, uma duplicação. De 2 para 4, 2 duplicações. Então, o x seria 2. Se o seu cachorro tivesse 8 anos, como foi o que a gente calculou que daria 64 anos humanos, teríamos 3 duplicações, ou seja, de 1 ano, que é a nossa referência, para 2 anos, uma duplicação, de 2 para 4, 2 duplicações, e de 4 para 8, 3 duplicações, e o x seria 3. No nosso exemplo, um cachorro de 2 anos seria 31 mais x vezes 11. Como são 2 anos, uma duplicação, 31 mais 1 vezes 11, que dariam 42 anos. Conseguiu entender? Se não entendeu, comenta aqui embaixo, vou ter o prazer de explicar para vocês. E é desse jeito que vocês calculam a idade do seu cachorro nessa regra logarítmica aproximada. Então, um jeito super legal e super correto de você calcular a idade dele. E vocês perceberam nesse gráfico que ele serve mais para raças mini e raças pequenas, já que as raças médias, grandes e gigantes, elas não vivem tanto tempo como as pequenininhas. Só para vocês entenderem melhor, eu disse que na regra logarítmica aproximada, um cachorro de 8 anos teria aproximadamente 64 anos humanos, mas se a gente for considerar um cachorro gigante ou até grande, ele teria muito mais do que 64 anos, porque esses cachorros envelhecem muito mais rapidamente que os pequenos. Por isso que o cálculo que a gente fez no tópico 1, 2, 3 e 4 do vídeo é para cachorro mini e pequeno, seja esse cachorro de raça ou sem raça definida. O quinto tópico se refere a uma tabela que a gente vai deixar para vocês mastigadinho do cálculo de idade de todos os portes. Então é só consultar a tabela para vocês ficarem por dentro da idade do seu cachorro. Só para vocês terem ideia, pessoal, para complicar mais essa questão da complexidade de determinar a idade de cachorro, cada raça tem uma velocidade diferente de avançar da idade, ou seja, existem muitas raças de cachorro e cada um envelhece de um jeito, numa velocidade determinada. Fora que cada raça de cachorro demora um tempo diferente em cada fase da vida. Por exemplo, cachorro da raça X demora um tempo como filhote, da raça Y, outro tempo. Adulto e idoso, mesma coisa. Já o cachorro de raça pequena, ele tem longo período da vida adulta e idosa e um curto período da vida jovem, então o crescimento dele é muito explosivo. E os cães de raças maiores, eles possuem um período juvenil mais longo e um período adulto mais curto, se a gente for comparar com os de raças pequenas e mini. Fora que o que está na boca do povo é que cachorro de raça pequena vive mais do que cachorro de raça grande. E isso não é novidade para ninguém, como eu falei. E essa aqui é a tabela de idade dos cães de raça média, grande e gigante. Então pausa o vídeo, tira print para você não esquecer mais. E pessoal, por que os jeitos anteriores não servem para calcular idade de cachorro de raças médias, grandes e gigantes? Porque os 4 primeiros tópicos do vídeo desconsideram o fator raça e tamanho. E a expectativa dos cães depende de modo significativo da raça, já que cães menores tendem a viver mais do que cães maiores. Os cães médios, grandes e gigantes, eles tendem a amadurecer mais lentamente que os cães pequenos. Um exemplo é um Chihuahua e um Dog alemão.
que a gente até citou no início do vídeo. O dog alemão possui desenvolvimento sexual mais tardiamente e crescimento mais lento. E entenda desenvolvimento sexual como cio. O cio do Chihuahua, por exemplo, com 6 meses, geralmente as fêmeas já estão ciclando. Ou seja, elas atingem maturidade sexual precoce. Já os grandões, com 1 ano mais ou menos, podendo até estender. Mas por outro lado, os pequenininhos envelhecem muito, mas muito mais lentamente que os grandões. O dog alemão, por exemplo, ele é considerado um animal de estimação idoso quando ele tem apenas 5 anos e o Chihuahua 7 anos. Fora que se você for utilizar a regra dos 7 anos, 1 ano do cachorro equivale a 7 anos, mas geralmente os cachorros pequenos com 1 ano, eles são adultos. Como que você fala que um cachorro adulto tem 7 anos humanos? Está errado, por isso que a regra do 7 está errada. Fora também um pincher, por exemplo, com 20 anos, que já aconteceu, ele teria 140 anos humanos, o que também é errado, já que até hoje nenhum ser humano atingiu essa proeza de completar os 140 anos. Vocês viram que tem vários métodos de calcular a idade de cachorro. Alguns errados, outros não tão errados e outros corretos, porém são mais complexos. Todos esses métodos que a gente citou no início do vídeo servem para raças mini e pequenas, já que nós não podemos comparar o desenvolvimento corporal e sexual de um cachorro pequeno com um cachorro grande ou gigante. Agora você sabe como calcular a idade do seu cachorro, se ele é mini ou pequeno, e utilizar a nossa super, hiper, mega Blux tabela para você calcular a idade do seu cachorro, se ele for de porte médio, grande e gigante. E fica aqui mais uma vez meu convite para você se inscrever no nosso canal, dar seu like, que ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos como esse. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Até o próximo vídeo!